Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a série que está fazendo todo mundo no país comentar a respeito dela, que chamou a atenção da audiência, da crítica, que está conquistando o público, apesar do seu tema um tanto quanto controverso. É claro que eu estou falando de Tremembé. Então, se você quer saber o que eu achei sobre essa nova série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui no Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Tremembé é a série que vem para imergir o público em um dos presídios mais famosos do país, onde estão os detentos responsáveis pelos crimes que pararam o Brasil. Entre eles nós temos Suzane von Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos, Ana Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, Elise Matsunaga, Lindenberg, Roger Abdelmaci, entre outros. E no local onde todas essas histórias se cruzam, nós vamos acompanhar o desenvolvimento das relações entre os detentos, coisas que envolvem disputa de poder, traição, deslealdade, inimizade, envolvimento romântico, entre outros. Afinal de contas, uma penitenciária é um microcosmo de uma sociedade onde os piores indivíduos estão inseridos. Dispondo de um elenco tão vasto, a série vai se focar em desenvolver apenas alguns personagens. Claramente, como já era de se esperar pela divulgação, a protagonista da série é Suzane von Richthofen. Afinal de contas, os episódios gastam muito tempo para mostrar o modus operandi dela, mostrar como ela age com naturalidade para conseguir tudo aquilo que ela quer, independente de quem ela precise manipular, para quem ela precise mentir ou o que ela precise fazer para conseguir os objetivos dela. Isso é mostrado desde os primeiros minutos do primeiro episódio e se prolonga ao longo de toda a série, porque ela passa por fases onde ela reconhece o que ela precisa fazer, quem ela precisa manipular, de quem ela precisa se aproximar, e ela age de acordo para chegar naquilo que ela quer. Em uma definição cirúrgica dada pelo Daniel Cravinhos na série, ele consegue resumir aquilo que Suzane é em essência. Ele fala que ela consegue fazer você pensar que quer uma coisa, quando na verdade quem quer é ela. E isso é muito o que ela costuma fazer aqui. Tanto que a série é baseada no livro Suzane von Richthofen, Assassina e Manipuladora, porque é de fato o que ela é. Ela pode não ter colocado a mão na massa no crime em que ela estava envolvida, mas ela idealizou tudo aquilo ali, ela permitiu que os irmãos Cravinhos fizessem com os pais dela o que eles fizeram, e a partir daí, tudo que se desenvolveu até agora só evidencia a psicopatia dela. Porque a gente consegue ver como ela consegue moldar a postura dela para passar uma mensagem não verbal de que ela é uma pessoa arrependida, de que ela é uma pessoa boa, de que nada daquilo ali foi da vontade dela, que tudo foi orquestrado e influenciado pelos irmãos Cravinhos e que ela era apenas uma vítima ali que não pensou direito e que por conta disso sofreu a perda e está arrependida. E a gente vê isso em expressões faciais dela que mudam constantemente. Quando ela está querendo convencer alguém do lado bom dela, ela está sempre com aquela postura meiga, aquele sorriso, e quando a gente tem momentos dela sozinha, a postura muda e ela fica sisuda, serena, mostrando de fato que ela está manipulando as pessoas, a gente consegue ver que a série se preocupa em retratar esse lado dela. E eu acho que é um trabalho muito bem feito, porque quando a gente foca numa personagem como essa, a gente tem que mostrar todas as facetas dela, e isso é o mérito da série. Eles conseguiram de fato trazer isso para a tela. Outra pessoa que a série também se ocupa em desenvolver é Elise Matsunaga. Aqui nós acompanhamos mais os pormenores da relação dela com o marido dela e o que levou ela a cometer o crime que ela cometeu. E já dentro da penitenciária nós também vamos acompanhar o desenvolvimento da relação dela com Sandrão, que é outra detenta com quem ela tem um envolvimento amoroso ali, que mais pra frente sofre a interferência de Suzane por conta do desejo da própria Suzane de conseguir mais poder ali dentro da cadeia, e se aproximando de Sandrão ela conseguiria
isso. Então ela vai ali se envolver nesse relacionamento para conseguir aquilo que ela quer. E nós também vemos que Elise está passando por um momento em que ela quer ter direito de se aproximar da filha dela, a filha que ela teve com Marcos Matsunaga, mas a família dele não quer permitir essa aproximação por conta dela ter assassinado o marido. E nós vemos que ela, junto ao advogado dela, está tentando arrumar maneiras de passar por cima disso, de conseguir de fato o direito a se aproximar da filha dela, conviver com a filha dela. Ela também está passando por problemas financeiros, já que ela não dispõe de muitos recursos, e tudo isso é abordado na série em torno dessa personagem, que também tem um grande destaque e é muito interessante. Também no complexo feminino de Tremembé, nós temos Ana Carolina Jatobá, que é uma detenta que é bem hostilizada pelas outras presas ali dentro por conta do crime pelo qual ela foi presa, que é o assassinato de uma criança, de Isabela Nardoni. Então, ela é maltratada, ela não tem proteção garantida, ela tem medo de ser morta ali dentro porque ela é constantemente ameaçada pelas outras detentas. Então, a gente vê que ela sofre bastante dentro da cadeia e ela também quer ter direito de se aproximar dos filhos dela, porque eles não vão visitar ela devido ao fato de a custódia deles, a guarda deles estar com os pais do pai deles. Então a gente vê que ela tá querendo essa aproximação, ela quer passar um tempo com os filhos, ela sofre por conta disso, quer manter essa comunicação, ela não vê Alexandre Nardoni, embora eles estejam ambos em Tremembé, ele tá no complexo masculino e ela no feminino, então eles não se veem há anos. E vemos que ela também está articulando com o advogado para conseguir o direito à saidinha para encontrar com os filhos dela. E é uma das personagens que também tem um foco bastante significativo dentro da série. Já no complexo masculino, o foco recai sobre 4 pessoas. Daniel Cravinhos, na série, é trazido como alguém que está lidando com o arrependimento de tudo que ele fez, o crime que ele cometeu, fica voltando na mente dele, ele fica relembrando aquilo ali. O envolvimento dele com Suzane é algo que ele não conseguiu superar ainda, então ele tem questões com ela, coisas pendentes que ele não consegue dizer, ele tem crises, ele tem surtos, o arrependimento dele faz com que ele pense coisas problemáticas, tenha pensamentos suicidas, então a gente vê que a série retrata ele como alguém extremamente quebrado psicologicamente e desenvolve também outras questões, como o relacionamento dele com o irmão dele e o envolvimento dele com a garota que ele conhece ali na cadeia. E aí a gente tem todo esse envolvimento romântico dele e os favores que ele presta para a diretora do presídio também. Então a gente vê que o personagem tem uma gama de situações ali em que ele está inserido e ele é desenvolvido em cada uma delas. Já Christian Cravinhos é retratado em 2 facetas. A primeira, no irmão que ele é para Daniel ali dentro, que sempre acalma, que acolhe, que se preocupa, que quer que ele se mantenha em ação, que quer que o irmão dele saia daquela prisão ali com vida para se reintegrar à sociedade. E o outro lado dele é o lado que fala mais sobre a sexualidade, o envolvimento dele com um detento que tem ali dentro e também o relacionamento complicado dele com a esposa dele, que descobre traições, mas ainda assim vai fazer visita íntima. Tem todo esse núcleo sendo desenvolvido aqui, coisa que a série abordou com muita ênfase, o que desagradou o próprio Christian Cravinhos, que foi a público dizer que a série estava mentindo, e a partir daí a gente também teve alegações e provas de que tudo que a série retratou de fato aconteceu. E em torno de toda essa trama nós temos essa discussão que veio se prolongando na internet ao longo dos últimos dias. No que diz respeito ao Alexandre Nardoni, nós temos o retrato de uma pessoa que se nega a admitir a autoria sobre o crime pelo qual ele foi preso. Em vários momentos ele se recusa a admitir que foi ele fica tentando achar maneiras de explicar o porquê de não ter sido, como foi que aconteceu, para provar a inocência dele, e ele argumenta a respeito disso junto a um jornalista, que é a Cir Filon, que está escrevendo um livro que chega a ser publicado a respeito do depoimento dos detentos que estão com ele ali em Tremembé. E Alexandre vê nisso a chance dele de contar a versão dele da história para tentar convencer as pessoas de que ele não fez aquilo que ele é acusado de ter feito. Então, esse é o lado que a gente vê desse personagem na série, o lado de um homem que, de tanto negar a autoria do crime pelo qual ele é acusado, acabou se convencendo de que não fez nada daquilo. Outra pessoa que também recebe muito foco no complexo masculino da penitenciária é Roger Abdelmaci,
que é o médico acusado de abusar sexualmente de suas pacientes. E aqui nós vemos que a série retrata ele como alguém que tenta manipular o médico ali para conseguir, de fato, uma transferência para sair de Tremembé, para conseguir se libertar daquele lugar ou ser transferido para um lugar melhor, porque ele vê uma oportunidade de conseguir isso, alegando que ele está doente e tentando conseguir um laudo fraudulento ali. E a gente vê que é um personagem extremamente odioso. E ele é de longe o personagem que eu mais odiei nessa série, por conta da postura dele, por ele ser mentiroso, manipulador, pela prepotência dele, pelo fato dele achar que ele merece tratamento especial por ser médico, ainda que ele tenha cometido todas as atrocidades que ele cometeu contra aquelas mulheres. Então, a gente tem esse retrato que é irritante, que você sente repulsa, que você sente raiva dele o tempo todo. A composição do personagem também, a caracterização ajuda nisso. Eu senti muita raiva dele durante todo o tempo em que ele apareceu, o que funcionou muito para mim, porque meu objetivo assistindo essa série foi aumentar ainda mais a minha repulsa daquelas pessoas, e esse personagem conseguiu fazer isso logo de cara com pouquíssimo tempo de tela. Algo que também me surpreendeu em Tremembé foi o fato de ela conseguir, de fato, contar as coisas que aconteceram sem ser demasiadamente gráfica. As sequências de violência que a série traz dá a ideia do que de fato está acontecendo ali. A gente consegue entender, não apenas por conhecer o crime, mas uma pessoa que está assistindo leiga, sem saber de fato o que aconteceu, quais são os crimes por trás daquela série, consegue de fato entender o que está acontecendo em cena sem necessariamente ser mostrado algum tipo de violência gráfica ou algo muito explícito. Isso serve tanto para as sequências de violência quanto para o conteúdo sexual da série. O que me surpreendeu positivamente porque mostra que a série estava preocupada em cativar o público pela narrativa e não pelas sequências chocantes ou para atrair a atenção das pessoas através de coisas gratuitas que vão ser mostradas em tela ali, sem muito cuidado, sem de fato ter ali uma curadoria do que merece e do que não merece ser mostrado. Eu acho que muitas séries têm perdido a mão nisso e essa aqui conseguiu manter o pulso firme de não mostrar nada disso e ainda assim trazer uma história que consegue retratar de fato tudo o que aconteceu de maneira competente. Na questão técnica, eu devo dizer que a ambientação da série foi algo que também me chamou a atenção. A construção dos cenários foi muito boa, tudo é muito convincente. A fotografia também evidencia isso, a mixagem de som, tudo é muito orgânico, tudo funciona muito bem quando colocado em conjunto aqui. Eu acho que é uma série que tem uma qualidade técnica geral muito positiva. A direção de Verejito também é muito competente. A forma como ela filma as cenas, a forma como ela coordena tudo que está sendo mostrado ali é muito boa, é muito eficiente, então é algo também que é digno de nota. Porém, opiniões esboçadas que eu tenho visto recentemente me fazem pensar que talvez parte do público não esteja de fato entendendo qual é o propósito dessa série aqui. E eu acho que parte disso se deve também à tranquilidade que a série passa, à tranquilidade que a narrativa dela traz. Por quê? Por ser uma série que não se preocupa em ser pesada, que quer trazer mais narrativa do que, de fato, retratar o choque que aqueles crimes causaram, para algumas pessoas pode apenas soar como uma produção despreocupada, tranquila. Porque, pelo fato dela ser leve, entre muitas aspas, você acaba se confundindo com o propósito dela. Se é, de fato, algo que é feito para entretenimento, ou se é de fato algo feito para instruir as pessoas a respeito do que aconteceu, do que aquelas pessoas fizeram. Eu vejo que tem muita gente que está encarando essa série como se fosse algo ficcional, se apegando a personagens, torcendo, tentando encontrar justificativas para o que aquelas pessoas fizeram, em vez de olhar pela ótica que realmente deve ser usada. São pessoas reais, são pessoas ruins, que cometeram crimes contra pessoas inocentes, contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres. Então, é algo que você tem que pensar quando você está assistindo essa série. Você não pode enxergar Tremembé como se fosse uma série como as que você está acostumado a assistir. Como se fosse uma série que você shippa personagens, que você torce pela felicidade de algum deles, que você torce para que eles fiquem bem. Não é assim que a série deve ser enxergada.
ela deve sim ter a oportunidade de contar o ponto de vista daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo deve trazer também a você o pensamento crítico a respeito do que ali deve ser ouvido, do que ali deve ser trazido para a sua concepção e do que deve ficar de fora. É uma série que requer certa maturidade para ser consumida, maturidade crítica e um pensamento que seja difícil de influenciar. E por essa razão eu ponderei bastante em trazer conteúdo sobre Tremembé aqui no canal, porque eu não queria dar palco para essas pessoas. Eu vi que tinha muita gente borrando as linhas da série e trazendo um viés que não é aquilo que se deve trazer a respeito dela. Mas quando eu vi que a coisa estava saindo do controle, eu decidi falar sobre ela aqui para trazer o meu ponto de vista, para trazer o meu argumento sobre ela, a minha visão sobre ela, porque eu senti que deveria fazer isso para contrastar com aquilo que eu tenho visto as pessoas falando a respeito, falando sobre os personagens, comentando sobre a série como se fosse algo por puro entretenimento, coisa que ela não é. Então, se você já assistiu Tremembé, eu recomendo que você pense com calma a respeito de tudo que você viu e construa uma opinião sólida a respeito dela, pensando com um viés mais crítico, com um olhar mais sério sobre tudo o que a série está retratando. E se você ainda não assistiu, a recomendação também vale. Sobre o elenco, são só elogios para ele. Marina Rui Barbosa está incrível como Suzane von Richthofen, em atuação, em performance, em caracterização. Os dentes ali perfeitos, tudo assemelha muito ela a Suzane von Richthofen real. Gostei bastante da atuação de Carol Garcia como Elise Matsunaga, ela estava ótima também. Letícia Rodrigues como Sandrão, incrível, maravilhosa, gostei muito também da participação dela na série. Bianca Comparato é outra atriz de que eu também gosto muito. Eu gosto de como ela compõe os papéis dela e de como ela interpreta os personagens que ela pega. Ela, como Ana Carolina Jatobá, está muito bem na série também, todo o viés dramático em torno da personagem é muito bem interpretado por ela, então foi outro grande destaque para mim. Felipe Simas e Kelner Macedo, como Daniel e Christian Cravinhos, também foi algo que me agradou. Dentro de cada escopo que eles trazem para esses personagens aqui, eles conseguiram explorar bastante coisa a respeito da personalidade deles e dos traumas e dos dramas que eles têm. E foi algo que eles fizeram também com muita eficiência, com muito cuidado e com muita dedicação aos personagens que eles estavam interpretando. Lucas Oradovski, como Alexandre Nardoni, também se saiu muito bem, como aquele homem que crê na própria inocência e que está tentando provar isso para todo mundo. Ele convence bastante nesse papel e dá para ver que ele de fato se agarrou com unhas e dentes a ele para fazer o melhor que ele podia. E Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmaci, eu já falei anteriormente, a composição e a caracterização dele foram tão boas que me causaram ódio logo de cara. Dessa forma, Tremembé busca trazer uma produção com um enredo que cruza todas essas histórias de uma maneira orgânica, que culminam em um mesmo enredo e que consegue trazer o destaque necessário para cada um desses personagens para informar o público a respeito do que aconteceu com eles ali dentro e de quem eles são de verdade, e não apenas entreter o público como um passatempo multimídia. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Tremembé. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter seguido até aqui. Eu espero todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!